Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, iniciando hoje mais uma live para falar sobre relacionamento. Vai entrando, vai falando quem é você. Iniciando hoje mais uma live, a gente vai hoje falar sobre relacionamento. Tem muita coisa boa para a gente falar hoje. Então vai entrando, vai se identificando, vai falando da onde está falando, de qual cidade. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Qual é o tema que a gente vai falar aqui hoje? Pronto. O que seu relacionamento faz por você? Hoje é um dia interessante para a gente conversar sobre isso. E de antemão, eu já quero falar que a gente vai iniciar uma sequência de 10 lives, tá? Hoje essa é a primeira live de uma sequência de 10, que a gente vai falar sobre relacionamentos. E a temática principal que a gente vai falar é o que faz o relacionamento por você. Tá? Então vai entrando, olha só que interessante. Essa live é recomendada para qualquer pessoa. Tá? Se você é solteiro, se você está se relacionando com alguém, se você é casado. Então, enfim, manda para os seus amigos, vai compartilhando e ajudando essas pessoas a entenderem o relacionamento de uma forma diferente. Para quem está entrando agora e que ainda não me conhece, tava passando pelo Instagram e apareceu esse rapaz, eu sou o Thiago Humberto e a partir de agora, eu quero tratar de relacionamento de uma forma diferente com você. Eu queria falar do relacionamento de uma forma diferente porque a gente, nesses momentos, a gente acaba vendo o relacionamento como, em alguns momentos, algo muito fantasioso, algo que tem... os filmes fizeram isso com a gente, né? Deixaram os relacionamentos muito fantasiosos, aquela coisa, uma visão muito romântica, que às vezes na realidade não é assim. Eu queria trazer alguns pontos para vocês. Tá? Então vai entrando, vai convidando seus colegas, vai convidando todo mundo para a gente conversar hoje sobre relacionamento amoroso. Tá? Bem, olha só, o que o relacionamento faz para você? Eu quero que você comece a pensar no seguinte: nesse momento que a gente está passando agora, é um momento único, né, de pandemia, questão de isolamento social. E aí, olha só o que acontece. Né? Para quem está se relacionando com alguém, teve algumas dificuldades. Por exemplo, quem está casado, né, tem uma intensidade maior de convivência. Para quem está solteiro, tem um distanciamento. E aí é o que eu digo, é uma grande oportunidade para que você veja esses pontos que eu vou trazer aqui para você e você comece a observar o seu relacionamento de uma forma diferente. Tá? Então vamos conversar um pouquinho. Vai chegando, vai se apresentando, Merielle, Fernanda, Micaele, Thaís, Litz Natália, meu amor, tá bem? Lilene Souza. Então vamos lá. O que um relacionamento faz por você? A gente tem que entender que o relacionamento, o meu objetivo hoje é falar sobre relacionamentos e tratar dele para que você entenda isso e que você tenha decisões mais maduras. Tá? Entenda alguns detalhes mais importantes do relacionamento. Olha só, eu quero que você pense da seguinte maneira. Imagine que você vai comprar um objeto qualquer. Pode ser um celular, pode ser uma roupa, pode ser um carro. O que você costuma fazer? Você vai pesquisar sobre isso. Você vai se informar. Você vai ver quais são as características. E aí o que acontece? Dentro dos relacionamentos, era para ser dessa forma. Só que o que acontece? A gente não tem um manual de instruções. Nos relacionamentos ele não vem um livro. Tá aqui, ó, Thiago. Tu vai começar o teu relacionamento hoje, ou tu tá pensando em começar algo, tá aqui o manual de instruções. Então, infelizmente, não acontece isso. Tá? Então, algumas coisas que a gente vai ver são coisas do cotidiano, mas, às vezes, eu nunca tomei a consciência daquilo que está acontecendo. Então, quando você vai comprar algo, você vai pesquisar sobre isso. Então, eu vou trazer alguns detalhes, tá, importantíssimos hoje sobre essas questões de relacionamento. Olha só. Se a gente for pensar, o relacionamento ele é construído através de uma narrativa, em que tem início, meio e fim. Mas olha só, assim, ele tem momentos. Então, o primeiro momento, vamos imaginar, você quer se relacionar com alguém. Você tem aquele momento de, caramba, como é que eu vou conquistar aquela pessoa? Como é que eu vou chegar perto dela? O que ela gosta? Então você vai começar a pesquisar, você vai começar a querer entender daquela pessoa. Esse é o primeiro momento. Quando você consegue conquistar,
essa pessoa, quando você começa um relacionamento, você vai começar a entender quais são os valores dela, o que ela valoriza. Porque às vezes, no primeiro momento, você se simpatizou com algumas conversas com ela, simpatizou com alguns pontos em comum, mas o que vai definir alguns pontos que eu vou falar é esses primeiros detalhes. É a sua convivência, são o entendimento de valores, né? O que essa pessoa gosta, o que essa pessoa valoriza. Por exemplo, se ela gosta de reconhecimento, se ela gosta da família, e isso você tem que se atentar, porque esses pontos de valores vão influenciar como você vai lidar com essa pessoa no dia a dia, tá? Porque a gente começa um relacionamento buscando ter uma longevidade com essa pessoa, buscar ficar o mais tempo possível, entender quais são os detalhes dela. E aí vem um ponto que é crucial para vocês entenderem, tá? Só recapitulando para quem entrou agora, eu vou falar um pouquinho dessas dinâmicas dos relacionamentos, de como é no cotidiano. Então aproveita quem está chegando agora, tá? Vai convidando os colegas, quem é solteiro, quem é casado, qualquer pessoa, não tem é indicado para todo mundo. Eita, travou tudo, mas vamos lá. É indicado para todo mundo, tá? Quem é solteiro, quem é casado, tá certo? Então, só recapitulando, a narrativa do relacionamento é interessante você entender isso. O relacionamento ele tem esse primeiro momento de conquista, né, que você vai entender o que essa pessoa quer, como é que eu quero, como é que eu vou chegar nessa outra pessoa, como é que essa dinâmica, né? Isso é a narrativa, e é interessante a gente entender isso. Depois vem a fase de convivência, que você vai começar a ver aquela pessoa todo dia, a conversar com ela pelo WhatsApp, vem a intensidade. E aí vem essa questão de adaptação. Porque você vai ver no primeiro momento que se eu gosto daquela pessoa, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu valorizo daquela pessoa. Então essa fase de adaptação é a mais crítica. Então você vai começar a identificar os pontos que você valoriza e que não valoriza. Só que olha só, o que é interessante. Às vezes a gente costuma não evidenciar esses pontos, a gente deixa passar, não fica observando isso e tomando nota, no sentido de que se eu não gosto de algum comportamento daquela pessoa que estou me relacionando, às vezes eu não falo nada. E o que acontece? Se eu não falar nada, eu estou, digamos que, aceitando aquele tipo de comportamento. Tá? Então, se você não falar nada, você está aceitando. Então, comece a pensar nisso. O primeiro momento de convívio com a pessoa, é interessante vocês entenderem esses pontos, né? O que eu gosto, o que eu valorizo, o que eu não valorizo. Lembre-se de algo importante, que daqui a pouco eu vou falar que nós somos indivíduos, né? E indivíduos únicos. E dessa forma de entender como somos indivíduos, vai ser importante e primordial para que eu consiga levar os relacionamentos. Vamos entrando, gente. Vamos voltar aqui. Eita, entrou muita gente. Opa, o grande irmão, Amanda, a Joana Canuta, Antônia Bispa, Daniela, eita, a família toda reunida aqui. Coisa boa. Então, o que acontece? A dinâmica do relacionamento acontece dessa forma. Você tem a conquista, recapitulando, a gente tem o pacto de convivência, o entendimento de valores, o entendimento do que eu gosto, do que eu não gosto. Vem a adaptação a esses aspectos, a esses aspectos que você vai começar a entender se eu quero ou não continuar com essa pessoa. Vem a questão, aí vem outro ponto interessante, que algumas pessoas não tomam em consideração, que é a questão de convívio. Aí entra o convívio com quem? Amigos, familiares. Olha só o que a gente deve entender. Por detrás da outra pessoa que você está se relacionando, ou você vai querer se relacionar, existe um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu quero me relacionar com alguém, aquela outra pessoa, ela vai ter amigos, ela vai ter pai, mãe, irmãos, vai ter avós, e essas pessoas vão influenciar sempre o seu relacionamento. Não pense que é só no primeiro momento, sempre vão influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Tá?
Lembre-se disso. Essas pessoas elas vão estar sempre influenciando. Então, nesse momento de convivência com esses indivíduos, famílias, amigos, você tem que começar a dizer, ah, não, mas quando casar ou quando ficar mais sério, vai ser diferente. Não, provavelmente, e sendo bem sincero com você, não vai ser diferente. Tá? Não crie expectativas demais em relação a isso. Quando eu tenho o entendimento disso, o que algumas pessoas fazem? Né? Elas têm esse convívio, não gostam de outra pessoa, do irmão, da mãe, mas é claro assim, não tem como gostar de todo mundo, infelizmente, porque às vezes tem as questões de valores, tá? Que não vão chocar. Mas olha só, lembre-se que isso pode ser intensificado, como até a Daniela comentou, às vezes quando casa pode piorar sim, porque a intensidade disso vai ser maior, tá? E o que acontece? Vem o segundo passo. Quando você opta por casar, tá? Aí é que é complicado, porque tem, por exemplo, quem quer fazer festa, né? Aí entra aqueles, nem quem que eu vou convidar, quem que eu não vou convidar. Ainda tem, por exemplo, a decisão de ter filhos, a decisão de morar juntos. Isso que eu falei agora, esse resumo todo, é primordial para que a gente vá para os próximos passos, tá? Entender todo esse ciclo. A questão da conquista, da convivência, do entendimento de valores, da adaptação desses valores, o convívio, o casamento. Casa com a família toda, é isso aí. Você não casa só com o indivíduo, é com a família toda, lembre-se disso. Essa dinâmica, essa narrativa é interessante entender por quê. A partir de agora, olha o meu pai entrando aí, São Humberto. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar uma série de lives, tá? São 10 lives, aproveitando para quem está entrando agora, são 10 lives. E nessas 10 lives eu vou falar toda essa dinâmica. Desde o início que eu estou falando agora, até a questão da convivência, da questão do término, caso tenha término, porque uma coisa é certa, gente, sendo bem sincero. A gente sabe quando o relacionamento começa, mas infelizmente a gente não sabe quando acaba. Tá? Isso pode ser até doloroso, mas é verdade. A gente, em alguns momentos, quer que não acabe nunca, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Tá? Então, se você fizer uma retrospectiva, por exemplo, alguns famosos que você admira, e de uma hora para outra, eita, fulano de tal, o fulano terminou com a cicrana. Então, às vezes você se assusta, mas não sabe o que está se passando por detrás desse casal. Então, lembre-se disso. A gente sabe quando o relacionamento inicia, mas infelizmente não sabe quando acaba. Então, por quê? Porque a gente acaba não entendendo esses detalhes que eu estou trazendo, esse manual de instruções, tá? Lembrando que o que eu estou falando para vocês não quer dizer que eu estou certo. Eu quero que você observe esses pontos que eu estou conversando com você e eu quero que você ainda faça o seguinte, eu quero que você reflita, tá? Sobre esses aspectos, sobre esses pontos que eu estou falando aqui para você. E aproveitando que está entrando, tá? Recomenda essa live para os seus amigos, é para solteira, para casada, para todo mundo, tá? Não tem contraindicação, pronto. Que eu tinha tentado falar antes, mas não tem contraindicação. Olha só, uma coisa que a gente deve entender, partindo para depois de entender essa dinâmica, né, do relacionamento, a gente tem o quê? O primeiro ponto, que vai ser a base das nossas lives, que é a função do relacionamento. O que o relacionamento faz por você? O relacionamento ele tem funções, tá? E a primeira que você deve entender é a de identidade, tá? Porque, olha só, às vezes quando vai se falar sobre relacionamento, a gente acaba olhando sempre para o outro e acaba esquecendo da gente. Mas é bom entender que nós somos um indivíduo, né? Olha só a Jordânia aí na área. Eu sou um indivíduo. E da mesma forma que eu sou um indivíduo, eu tenho uma série de fatores que essa outra pessoa também com que eu vou me relacionar também tem. E às vezes a gente tem um olhar um pouco egoísta, tá, em relação a isso. Acaba olhando só os meus pontos e não olhando o outro. Lear na área. Olha só, tem uma frase que eu achei interessante que diz assim: os relacionamentos são espelhos, que eles vão refletir o quê? Eles refletem aquilo que você deseja às vezes, mas também aquilo que você não deseja. Por quê? Às vezes eu fico cego com algumas decisões que eu vou tomar, algumas atitudes. Porque tem sempre aquela visão mais egoísta. Eu acabo olhando só para mim, tá?
E assim, acabo não olhando para os meus defeitos, eu acabo sempre evidenciando os defeitos alheios. Então entenda o seguinte: você como indivíduo tem valores, você como indivíduo tem suas crenças, tem suas manias, tem time de futebol, tem gostos musicais. Às vezes no relacionamento isso fica em comum, mas às vezes, em alguns momentos, não tem pontos em comum. E não tem problema nenhum, tá? Não precisa dar match em tudo, tá? Não precisa ser alinhado. Mas algo que precisa ser evidenciado nesse momento que eu falei, lá que eu falei mais atrás, no momento de convivência, no momento de adaptação, é que você deve falar para essas pessoas, ou para essa pessoa, desculpa, e para as pessoas que estão ao redor, entender quais são os aspectos que você está se adaptando positivamente, que está gostando, e que também não está gostando, tá? Isso às vezes é muito difícil você dizer, olha, eu não estou gostando do comportamento X ou do comportamento Y, porque você fica com medo de quebrar um laço, tá? Da outra pessoa não gostar, e infelizmente a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir. Por isso que uma fase muito importante do relacionamento é a questão da convivência, tá? Você entender como é que essa pessoa no dia a dia, e você vai conhecendo ela. E mesmo assim, na fase de convivência, não tem como você conhecer 100% essa pessoa, tá? Infelizmente não tem isso. Você pode conviver 50, 60, 100 anos, mas infelizmente você não vai entender tudo dessa pessoa. Mas você vai se adaptando, você vai começando a identificar alguns fatores, tá certo? Lembre-se disso, tome nota, reflita sobre essas questões. Então, quem for entrando, vai indicando para seus colegas, suas colegas, aquelas pessoas que estão em relacionamento recentemente, que se casaram recentemente, ou então que estão dando um tempo, estão disponíveis, né? Na verdade não estão disponíveis, estão estudando um pouquinho mais para o próximo relacionamento, tá? Mas olha só, só recapitulando aquilo que eu falei, nós temos uma narrativa do relacionamento, tá? É preciso entender, só para que vocês fixem isso. Eu tenho que entender como é que vai ser o meu pacto de convivência com essa pessoa, no sentido de que entender o que ela gosta, o que ela não gosta, é a questão de valores. O terceiro, o outro ponto, a adaptação. Então, como é que eu vou me adaptar a esse novo estilo? Porque às vezes, por exemplo, a outra pessoa, ela tem, todo sábado eu vou jogar futebol. Se bem que hoje, né, tá um pouco mais complicado, mas imagina só quando voltar tudo para a realidade, normalidade, novo normal. Vamos rezar para que chegue logo, mas tem um jogo de futebol, tem a saída com os amigos. Às vezes a pessoa, não, deixa quieto, eu não gosto disso, mas lembre-se que ele é outro indivíduo também, e em algum momento você vai querer sair com seus colegas, então, ou com seus colegas, mas lembre-se disso, tá? E olhe o aspecto de valores dele, o que ele valoriza. Ele gosta de estar com os amigos, e se você não gosta de estar com seus amigos, é uma pessoa mais introspectiva, mas lembre que isso pode afetar de alguma forma o teu relacionamento, tá? Lembre-se disso. Eu só estou recapitulando aqui, para quem está chegando agora, a narrativa do relacionamento. E como isso pode te afetar, como pode afetar o teu dia a dia. Então, recapitulando, pacto de convivências, entendimento dos valores da pessoa. Adaptação, mais importante, tá? Mais importante a adaptação. Aí tem a questão do convívio, que aí vai intensificando a coisa, você vai começando a ver a família, vai entendendo os amigos, nem sempre você concorda com algumas coisas e vai amadurecendo. E entra, às vezes, dependendo do nível do relacionamento, fatores que a gente vê, que são casamento, filhos, é questão de morar juntos, tá? Olha a família toda em peso aqui, tia Lúcia entrando na área, Tanila, Mirella, coisa boa, todo mundo em peso. E olha só, quando eu entendo essa dinâmica, isso vai me dar uma outra luz para os relacionamentos. E às vezes eu deixo de tomar algumas decisões. Tia Ângela na área. Eita, a família hoje está reunida, coisa boa. A gente entendendo essa narrativa vai me dar um novo olhar para os relacionamentos. Para você entender que eu estou começando a gostar daquela pessoa e algumas coisas não estão batendo, é bom, pensa direitinho, porque é aquela história. Será que eu estou disposto a fazer isso? Tá? Lembre-se do seguinte detalhe também que é importante. Às vezes
Tem aquela famosa frase, né, do El Chan falava, uma poesia: pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas as pessoas precisam de segunda chance, mas vocês têm que analisar esses aspectos. Se isso for um valor dela, se é algo que está te prejudicando, tem que tomar cuidado e evidenciar e tomar nota de alguns pontos. Eu não vou me adentrar nesses pontos, até porque eu vou falar mais à frente em outras lives, tá certo? Olha só, tio Vasconcelos na área, coisa boa. Então, quando você entende essa dinâmica da narrativa do relacionamento, entende que você é um indivíduo e que você, como indivíduo, tem suas crenças, tem seus valores, tem a sua história de vida. Tá? Então, hoje você está aqui porque você passou por uma história de vida. Eu estou aqui hoje porque eu passei por várias experiências, positivas ou negativas, tá? E que construiu quem eu sou hoje, tá? Como um indivíduo. Então, a pessoa com que você está se relacionando, com que você está lidando no dia a dia, também vai ter essa história. E nem sempre essa história é parecida com a sua. Quando eu tomo consciência disso, eu vou entender que existem diferenças. Essas diferenças devem ser dialogadas. Tá? A grande problemática do que eu vejo as pessoas falando comigo, dizendo aspectos, comunicando comigo, para mim, em relação aos relacionamentos, é isso. A simples falta de comunicação. Tá? Porque às vezes você tem aquela mania de pensar: não, mas eu acho que aquela pessoa já sabe. Ela é para saber, né? Mas não existe isso. Tá? Entender que o outro indivíduo, ele tem uma história diferente da sua, ele tem valores diferentes dos seus, vai fazer com que você pense antes de tomar algumas decisões e aumente a quantidade de diálogo. Tá? Tinha Margarida aqui na área também, coisa boa. Pessoas diferentes, histórias diferentes. Tá? Então, quando você for dar esse passo, né? Mesmo você, Tiago, eu já dei esse passo, mas faça a seguinte pergunta, tá? Para que você pense de uma forma diferente. Quem é você como indivíduo? Tá? Liste suas características, liste quem é você. Quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos. Então, evidencie isso. Pode colocar no papel. Quando eu tiro... Tiago, mas eu já sei quem eu sou, eu já sei das minhas manias, eu sei das minhas dores. Mas saber está na cabeça é uma coisa. Quando você toma uma nota no papel, é outra totalmente diferente. Outro aspecto interessante, Campinho, Roberto na área, coisa boa. A família chegando em peso. Só recapitulando. Quando você entende quem é você, tá? Quem é você? Sendo bem sincero, aproveitando lá o nosso amigo Tiririca. Quem é você? Identifique quem é você como indivíduo. O que você gosta, quais são os seus sonhos, do que você se arrepende. Tome nota desses pontos. Quando você começa a perceber esses aspectos, esses detalhes, você vai começar a entender a outra pessoa de uma forma diferente. Porque as mesmas perguntas que você está fazendo para si mesmo, a outra pessoa também ela tem as respostas dela. E essas respostas dessa outra pessoa podem ser parecidas ou diferentes de vocês. Tá? Então, pode ser até um pouco complexa, dolorosa você fazer essa autoanálise, mas é necessária. Tá? Porque, só recapitulando, a gente está nessa primeira live para falar de como o que o relacionamento faz por mim, como indivíduo. E aí a gente vai continuar essa dinâmica durante 10 lives, tá? Na próxima semana vai ter outra, então vão ser 10 lives consecutivas falando sobre esses aspectos, tá? Cada dia a gente vai se aprofundando mais. Hoje é um dia importante para a gente entender você como indivíduo, né? Quem eu sou? Eu como uma pessoa que tem uma identidade própria, tá? E quando eu entendo quem eu sou como indivíduo, que tem identidade própria, eu vou começar a olhar o outro de uma forma diferente. E isso também é legal, não só em relacionamento amoroso, mas no dia a dia de convívio, trabalho, via aspecto familiar. Então eu entendo, por exemplo, a minha irmã está falando aqui, ó, Daniele, eu sei que ela tem uma história de vida parecida, a gente conviveu durante muito tempo e a gente compartilha de valores, mas tem alguns momentos que a gente não concorda em algumas posições, isso é normal. Puxando para o relacionamento, a minha esposa, que eu espero que ela esteja aqui, um abraço, Leite. Mas tem alguns momentos que a gente tem conflitos, tá? Isso é natural do relacionamento. E principalmente agora que está tendo uma intensidade maior, né? Nós estamos juntos durante mais tempo, né? Mas isso é normal, tá?
E vai acontecer isso. Mas quando eu entendo como eu sou como indivíduo, aí eu vou ter uma nova visão da outra pessoa. Tá? Lembre-se disso. Então, para a gente recapitular aqui o que eu falei aqui agora hoje, nessa live, e já começar a entender os próximos passos, porque olha só, não adianta, a próxima live é interessante você começar a entender essa de hoje. Tá? É um pré-requisito. É um pré-requisito para que você comece a live que eu vou falar na próxima semana. É isso aí que a Amanda está falando, é lapidar a relação, né? Entender como eu sou como indivíduo, que vai fazer com que eu dê passos, eu faça, tenha atitudes diferentes, dê passos diferentes. Tá? Então, só recapitulando aqui para a gente ir para os momentos finais, tá certo? E aí eu quero saber de você se faz sentido isso que eu falei, se você já parou para pensar nesses aspectos que eu falei, se você já parou para olhar assim, peraí, eu estou tendo alguns resultados, ou que eu não estou concordando com algumas pessoas que eu estou me relacionando, porque eu acho que eu não estou olhando um pouco para mim. Tá? E às vezes, você partir para um outro relacionamento, há algumas pessoas, tá? É claro que cada pessoa é de uma forma diferente, né? Age de uma forma diferente, tem valores diferentes, mas cada indivíduo vai reagir a esse momento de uma forma diferente. Mas é interessante você, por algum momento, pensar nesses aspectos que eu falei para você. Tá? Então, recapitule esses pontos, veja direitinho, se possível tome nota. Tá? Essa live que a gente está falando hoje, que eu estou conversando com vocês, grande Josias na área, eu vou deixar ela disponível no IGTV. Então, assim, se você mandou para aquela pessoa, ou então você está entrando agora, não conseguiu assistir todo, dá uma olhada no meu IGTV, tá certo? E também recomenda para outras pessoas, tá? Que você acredita que, entendendo esses passos, você vai ter um relacionamento melhor com outras pessoas, tá? A próxima vai ser próxima semana, provavelmente será na quarta-feira, tá? Mas aí eu aviso vocês. Então, só para a gente recapitular e para os momentos finais, tá? Hoje a gente falou sobre a narrativa do relacionamento, tá? Todo o caminho, toda a jornada. Lembra de um filme? Tá? Um filme ele tem uma jornada, que tem o início, o meio e o fim. Só que a gente não vai falar do fim porque, como eu disse, os relacionamentos a gente não sabe o fim do relacionamento. A gente só sabe do começo dele. Tá? Então, como é que funciona essa jornada? Grandes Demóstenes na área, coisa boa. A narrativa do nosso relacionamento, né? É o primeiro passo que a gente vai aprender a conquistar a pessoa. E detalhe importante, essa etapa de conquista ela é eterna. Tá? Porque, por exemplo, eu estou casado com a minha esposa, e aí esses 4 anos de casamento, né? Ainda tem um relacionamento por detrás disso. A todo momento você tem que estar buscando formas de conquistar a pessoa. Tá? E aí vem o segundo ponto, né, da narrativa do relacionamento. Pacto de convivências, entendimento de valores da pessoa, quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí tem a adaptação a esses valores. Tá? E essa dinâmica, gente, acontece sempre. Tá? Independente se você está iniciando um relacionamento ou se você está em um relacionamento. Aí tem a questão de convívio, aspecto de outras pessoas que estão ao teu redor, né? Irmão, irmã, amigos, familiares. A Larissa falou que está solteira. Isso também serve para você, para que você tenha uma nova visão sobre quem você é. E aí, quando você vai iniciar um relacionamento, você já vai pensar diferente. Tá? Você já vai pensar diferente quando você for lidar com essa outra pessoa. Só aproveitando e recapitulando. Aí tem a questão de convívio, e aí tem os passos, né, que nem sempre nos relacionamentos vão entrar essas etapas, que é o casamento, que é a questão de filhos e de morar juntos. Tá? Que eu conheço relacionamentos em que pessoas... eu lembro que quando eu fui fazer um curso fora, tinha uma pessoa que ela estava casada há 3 anos e não morava com o marido dela. Então, para eles era um valor interessante, então eles concordaram com isso e está dando certo. Tá? Mas enfim, quando vocês entendem essa narrativa, aí vem para o entendimento de você como um indivíduo. Tá certo? Então, lembre-se desses passos, tá? Recapitule ele. Se você não conseguiu acompanhar todos, dá uma olhada de novo nessa live, vou colocar ela disponível aqui no IGTV, tá certo? Outra coisa importante, me mandem perguntas, tá certo?
pergunte o que você teve dúvida, como você lidava com a situação. Aqui as pessoas falam, não, eu era ciumenta. A gente vai falar mais à frente sobre ciúme. A gente vai falar sobre essa questão de como é que lida com as brigas, tá? A gente está só começando, está só esquentando. A gente está começando a entender quem é você como indivíduo, tá? E mais à frente a gente vai começar a falar desses aspectos do cotidiano, do dia a dia, tá? Mas o primeiro passo é entender você como indivíduo. A partir disso, você vai dar o próximo passo. Na próxima live, a gente vai continuar com essa temática, o que um relacionamento faz por você. Eu vou falar sobre outras funções do relacionamento, tá? E são coisas importantes, que às vezes você diz, Thiago, eu já sabia, mas será que já sabia mesmo? Será que você colocava isso em prática? Então, pessoal, tome nota, observem esses aspectos, tá certo? Me acompanhe nas redes sociais, se você ainda não me segue, tá? Dá uma olhada depois nas minhas redes sociais, nas postagens que eu estou fazendo. Manda esse vídeo para outras pessoas. E aí, ó, que a nossa amiga tá falando aqui, ó. Ciúmes, tá? Ciúmes a gente vai falar. Não nessa próxima live, mas está dentro desse conjunto de 10 lives. Ciúmes, sobre a questão de tomada de decisões, tá? Complexas, como é que eu lido com as brigas, né? Que vão ter, infelizmente, com conflitos dentro do relacionamento. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenha sido claro com vocês, eu espero que tenha ajudado cada um de vocês, eu espero que tenha ficado claro esses aspectos, tá certo? E façam o seguinte, dúvidas, me mandem perguntas, tá? Pode ser colocado, você pode enviar a dúvida pelo inbox, tá certo? Até para que você mantenha um sigilo, não tem problema nenhum, tá? Eu quero manter um sigilo. E essas perguntas vão ser respondidas nas lives sucessivas. Então, se for de acordo com a temática, a gente vai responder essas dúvidas, tá certo? Pessoal, eu agradeço a participação de cada um, da família, a família aqui em peso, né? Todo mundo aqui, agradeço a minha esposa aí, ó. Beijo, Lídice, tá? Então, vamos se encontrar mais à frente, tá? Daqui a uma semana eu vou conversar com vocês direitinho e vocês vão colocando as dúvidas e alguns pontos que vocês não ficaram não tiveram clareza no meu inbox. Tá certo, pessoal? Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês e até a próxima. Um abraço.